amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e todos os profetas. Então, essa lei moral, esse decálogo dos adventismos do sétimo dia caiu por terra pelo poder desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é bom você estudar a igreja. A guarda do sábado, viu, igreja? Adventismo do sétimo dia. O próprio nome já é uma referência à guarda do sábado. Ensina que se deve guardar o sábado e não o domingo. A senhora Ellen White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus, enquanto que o domingo será o selo do anticristo. Olha o que ela diz. Essa doutrina foi trazida por um jovem chamado Joseph Basten. Contudo, ele ganhou peso quando a senhora Ellen White alegou ter recebido uma revelação segundo a qual Jesus descobriu a arca do concerto, e ela pode ver dentro as tábuas da lei, esperando a sua surpresa. O quarto mandamento é a guarda do sábado. Estava em destaque no centro, rodeado de uma aurora de luz. Essa é a visão de Ellen White. Só que dos 10 mandamentos registrados no Êxodo 20, o novo mandamento retífica, cita, conforme apenas o 9, a executar exatamente o quarto mandamento, a guardar o sábado. Veja na tabela a seguir. Primeiro mandamento, está escrito em Êxodo capítulo 20, os mandamentos. Primeiro mandamento, versículo 2 e 6, é citado. Segundo mandamento, versículo 4 a 6. Terceiro mandamento, versículo 7. Quinto mandamento, versículo 8 a 11. Sexto mandamento, versículo 13. Sétimo mandamento, versículo 4, 14. Oitavo mandamento, versículo 15 de Êxodo 20. Nono mandamento, versículo 16 de Êxodo 20. Décimo mandamento, versículo 17 de Êxodo 20. Todos aqui está a tabela dos mandamentos a qual o Senhor deixou. Jesus confirma isso no Novo Testamento. Você pode anotar aí ou pode acompanhar no canal da igreja, se estão em casa depois. 1 Coríntios, primeiro mandamento, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 a 6, e Atos 17, versículo 23 a 31. Segundo mandamento, no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 a 14, e 1 João 5, 21. Terceiro mandamento, Tiago capítulo 5, versículo 12. Quarto mandamento, sem referência no Novo Testamento. Quinto mandamento, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Sexto mandamento, Romanos capítulo 13, versículo 9. Sétimo mandamento, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. E Romanos capítulo 13, versículo 9. Oitavo mandamento, Romanos capítulo 13, versículo 9 e Efésios capítulo 4, versículo 28. Nono mandamento, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Décimo mandamento, Romanos capítulo 13, versículo 9 e Efésios capítulo 5, versículo 3. Essas são as referências do Novo Testamento sobre os 10 mandamentos a qual o Senhor nos indagou. Você pode acompanhar no canal da igreja essas referências depois, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Portanto, lendo este quadro a qual citei para vocês, em nenhum lugar no Novo Testamento é encontrado sábado ou domingo. Nenhum no Novo Testamento é encontrado sábado ou domingo. É possível alguém cumprir a lei sem guardar o sábado? Quando estudamos a vinda e o ministério terreno de Jesus, obtivemos a resposta a esta questão. Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 17. Está aqui a resposta. Olha o que ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim vim para cumprir. Jesus, ele veio para cumprir a lei, igreja. Ele não veio para tirar a lei, ele veio para cumprir a lei.
e ele cumpriu toda a lei enquanto ele vivia sobre esta terra. Quem não tem nenhuma sombra de dúvida, abre a tua boca e dá glória para Jesus. Até porque a lei, eu e você não poderia cumprir, porque além da lei moral, tinha cerimonial e tinha os estatutos, que são de mais de 365 ordenanças. Jesus, ele cumpriu toda a lei, porque nenhum homem conseguiu cumprir, mas Jesus cumpriu. Sem pecado, ele tomou o meu pecado, o teu pecado, levou sobre a cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Quem pode dar um glória a Deus e agradecer ao Senhor? Jesus irritava-se diante do legalismo frio e morto dos judeus para satisfazer a letra da lei. Jesus ficava indignado, irmãos, com a frieza, com a mordidão dos judeus que queriam satisfazer a lei, queriam dar um de doutor, de inteligente, de teólogo, de bichão, de sabichão. Jesus ficava indignado, irado. Mas imperfeito se manifesta até que veio Jesus como enviado de Deus para cumprir a lei em nosso lugar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O que corrou pelo ato da sua morte vicária na cruz. Jesus cumpriu toda a lei, a qual ocorreu na sua morte vicária na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus teve o seu nascimento prometido segundo a lei. Você sabe disso? Segundo a lei, Jesus teve o seu nascimento profetizado. E onde é que está escrito, pastor, na lei? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a versículo 19. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e de teus filhos e irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, e nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem daquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta, olha aí a profecia, no meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porém as minhas palavras, e ele fará tudo o que lhe ordenara. De todo aquele que não ouvir as palavras que ele falará em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ouve as minhas palavras que lhe falei em meu nome, e disse-lhe pedirei contas, e nasceu sobre a lei. Jesus foi profetizado na lei para se cumprisse toda a lei. Quem é este profeta? Quem é este profeta que se citou no meio dos heróis? Ele é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor Jesus. Só quem crê que ele era profeta abre a boca e dá um glória. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia, irmão. Porque em Gálatas capítulo 4, versículo 4 está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo de Deus, enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi circuncidado segundo a lei. Jesus, como um judeu, foi circuncidado. Lucas capítulo 2, versículo 21, você pode acompanhar. Está escrito: contemplados ou completando os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, e enxoa, como lhe chamará o anjo, antes de ser concebido, foi apresentado no templo segundo a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Foi apresentado no templo segundo a lei. Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 24 diz: passando os dias da purificação, deram-lhes, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar-te ao Senhor, conforme o que estava escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado,
e para oferecer sacrifício segundo o que está escrito na referência na lei. O par de rolinhas ou de pombinhos foi odiado segundo o que está escrito na lei. Olha só, Jesus cumpriu desde o seu nascimento, desde a profecia do seu nascimento até o final, Jesus cumpriu toda a lei. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, versículo 25 diz: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo, foi morto segundo a lei. Jesus, até na morte, ele cumpriu a lei. Quantos pode glorificar o nome do Senhor? João, capítulo 19, versículo 7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ela deve morrer, porque assim mesmo se faz filho de Deus. Viveu, morreu, ressuscitou também segundo a lei. Segundo a lei, também Jesus ressuscitou. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Lucas 24, 44, 46 diz: a seguir Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava-me que se cumprisse tudo o que de mim foi escrito aonde na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriram-lhe os olhos e entendimento, para se cumprirem as escrituras que lhe disse: assim está escrito, de que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus cumpriu toda a palavra. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Amém? Por hoje é só. Que Deus abençoe todos e dê a vitória em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.